Olá, olá, meus queridos. Como estão vocês? Muito boa noite. Cauane, querida. Quem mais tá aqui? Paulinha. Beijos e beijos e beijos. Olha, Sig, frases de Renato, maravilhoso. Minha gente, vamos lá. Preciso saber se vocês estão me escutando bem, se vocês estão me vendo bem. Marina, querida, beijo, você vai adorar esse tema. Todo mundo, Eriquinha, Jana, Ana Paula, Sônia, boa noite. Todos aí, preparados? Me contem, eu quero um joinha, me contem aqui se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem pra gente mandar brasa. Tudo certo? Maravilha. Meus amores, eu vou ter que tirar esses comentários aqui para que a gente siga com essa conversa e eu já anotei as perguntas de vocês para mandarmos brasa, tá bom? Antes de tirar os comentários, eu quero ouvir aqui os boa noites. Já vi que tá a Nath aí, beijo. Gente, essa live, ela abre, né, ela inicia essa semana da fertilidade, que é o lançamento da campanha Gravidez na Minha Hora. Então vocês entrem aí, @gravidez na minha hora, vocês podem entrar tanto no Instagram, quanto vocês podem entrar no site gravideznaminhahora.com.br, no Facebook Gravidez na Minha Hora, dá uma olhadinha aí. E é muito interessante porque está sendo um oferecimento da Ferrin Farmacêutica e a gente vai falar um pouco sobre um tema que mexe com todas as mulheres, que é muito importante. E essa semana a gente vai ter 3 encontros, tá? A gente tem hoje, que a gente vai falar sobre os tabus da fertilidade feminina. A gente tem amanhã, também no mesmo horário, às 19 horas, que a gente vai falar sobre o poder de escolha. E na quinta-feira, que nós vamos falar junto, né? Eu aqui vou bater um papo junto com o Dr. Rodrigo Rosa, que é maravilhoso especialista em reprodução humana, e a gente vai conversar sobre congelamento de óvulos e preservação da fertilidade. Então já anota na agenda, tá? Então tem hoje, tem amanhã às 19 horas e na quinta-feira também às 19 horas, pra gente estar pertinho. Bom, por que eu acho muito importante? Vou ter que tirar os comentários aqui, tá? Pra gente seguir a conversa. Por que essa conversa aqui é muito importante, gente? Porque nós mulheres, e os homens também, né? Porque nós nos relacionamos, é tão importante que todo mundo se conscientize do poder que a gente tem e de como funciona o nosso corpo. E eu quero antes dar um relato aqui particular para vocês, dizer que quando o pessoal da campanha, né, Gravidez na Minha Hora me procurou para eu estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouco desse conteúdo emocional sobre toda a fertilidade da mulher, eu fiquei muito emocionada e me tocou bastante, porque faz parte da minha vida. Eu sou uma mulher aqui que fez o congelamento de óvulos, e Gravidez na Minha Hora é justamente essa proposta, essa campanha, ela traz a conscientização do corpo da mulher, da fertilidade da mulher, da possibilidade da gente conseguir preservar de alguma forma, da gente ter aí mais uma alternativa para que a gente possa planejar a nossa gravidez. Veja que incrível, né, essa possibilidade. Hoje a mulher, né, multifacetada, essa mulher que cada vez mais ela soma, né, ela soma funções, então a gente cada vez faz mais coisas. Só que o nosso corpo aí, ele tem um tempo, né? O nosso corpo aí, eu falo que tem o prazo de validade. Esses nossos óvulos, nós nascemos com milhões de óvulos. E a gente vai perdendo esses óvulos no decorrer da nossa vida. É normal. Então, a gente começa ali, né, desde quando a gente tá dentro aqui da barriguinha da mamãe, a gente já tá com esses nossos óvulozinhos ali acontecendo. E a gente nasce com esses milhões e a gente vai perdendo.
Eu aqui, essa pessoa que vos fala, eu não tinha a menor noção. Aí quando o pessoal do Gravidez na Minha Hora entrou em contato comigo pra me contar da campanha e tal, eu falei assim, caramba, né? Agora que eu tô entendendo esse monte de coisa. Eu fiz esse congelamento de óvulos, porque, enfim, sempre tô envolvida com os médicos, meu pai é médico, eu sou psicólogo hospitalar, então esse universo, assim, não é tão distante pra mim, mas eu não sabia especificidades, né? E aí quando eles me trouxeram a ideia de contar pra vocês um pouco sobre isso, e conscientizar, assim, eu tô muito contente mesmo de estar aqui. Eu quero muito que você mulher principalmente, você preste muita atenção naquilo que a gente vai conversar, para que você consiga transmitir para suas amigas, para os seus amigos também. Os homens precisam saber disso, porque esses homens, eles podem ser pais, eles podem ser irmãos, eles vão ser amigos de mulheres, e a gente precisa entender o nosso corpo. Esse tema de hoje, que a gente chama dos tabus da fertilidade feminina, eu vou organizar em 4 pilares, tá? Então eu vou começar falando sobre a menstruação, depois eu vou falar sobre a sexualidade, depois eu vou falar sobre a maternidade e vou fechar falando da menopausa. Conforme eu for falando desses pilares aqui, que são as fases da fertilidade da gente, que a gente precisa saber entender esses tabus que nós vivemos e que nos prejudicam tanto. E a gente tem uma responsabilidade tão grande de mexer nessa cultura. É o comportamento, é a nossa forma de pensar, são as nossas atitudes que vai influenciar uma cultura. Quanto mais nós formos conscientes sobre como nós funcionamos e como a gente pode contribuir para que a gente funcione melhor, para que os impactos que são imprimidos na nossa maneira de perceber as emoções não sejam assim tão desorganizados, nos atrapalhando aí nas nossas relações, na nossa autopercepção, autoimagem, na nossa autoestima, né? Então eu vou fazer o seguinte, vocês mandaram um monte de pergunta pra mim, eu tô aqui com as perguntas no meu computador e conforme eu for falando de cada uma dessas fases, eu vou mesclando com as perguntas de vocês. Combinado? Vamos mandar bala? Então você que tá chegando agora, eu tô aqui a convite do Gravidez na Minha Hora. Entra aí, @Gravidez na Minha Hora, porque eu quero muito que você entre. Porque assim, você vai entender sobre um monte de coisa, você vai discutir sobre congelamento de óvulos e vai entender um pouco desse cenário do corpo da mulher e as alternativas que você tem, tá? Porque a gente passa aí com umas fantasias e muitas vezes numa ignorância a respeito do nosso mecanismo. É engraçado quando a gente começa nessa primeira fase da fertilidade da mulher, na menstruação, né? A menarca, quando a menstruação chega. Você lembra como foi pra você? Olha, o que eu lembro, o que tá na minha cabeça, assim, eu lembro que eu até demorei um pouquinho, assim, pra minha época. Eu tinha lá os meus 13 para 14 anos. Eu lembro que na sala era um assunto super sigiloso. As meninas não podiam falar isso alto, era muito interessante, porque ao mesmo tempo que havia uma vergonha, assim, uma timidez de trazer esse assunto à tona, a gente cochichava quem já tinha menstruado. E assim, a primeira que menstruou, né, foi meio assim, meio esquisito. Como assim? Como que é? E ela mostrou mods pra gente. Como assim, né? Era uma coisa super esquisita. Depois quando a turminha, sei lá, a gente tinha uma turminha lá de 6, 8 meninas, quando todo mundo foi menstruando e eu não tinha menstruado, eu lembro da sensação de eu me apegar que uma amiga também não tinha, eu falava assim, ai meu Deus, ela também não menstruou, eu não sou a única que não menstruou. E aí é muito curioso que desde a menstruação já rola a história do pertencimento, né? Olha que interessante, a gente precisa menstruar para pertencer, uma vez que ali na tratativa das amigas, menstruar, né, já na minha época, tinha um indicativo de ser mocinha, né, ser mocinha. E na minha cabeça, eu não tinha a menor ideia que a menstruação, ela sinalizava esse início do meu ciclo reprodutivo, né, eu não tinha isso na minha cabeça. Eu tinha na minha cabeça que eu queria ser mocinha, né, como as minhas amigas, era uma coisa de cochichinho, de risadinho, os meninos não podiam nem sonhar nesse assunto, não podia, era algo velado. Mas eu lembro que quando a menstruação veio, eu já tinha uma relação com a minha mãe, que me ajudava bastante, e quando a menstruação veio foi uma sensação assim, gostosa, realizadora, sabe? Eu lembro de chegar quando eu vi o sangue na calcinha, eu lembro que eu acordei e o sangue tava na calcinha,
Aí eu corri pra minha mãe e falei, mãe, né, na hora acho que eu tava meio confusa, eu não tinha certeza, mas como as meninas estavam falando muito, isso tava meio que fresco na cabeça. Falei, mãe, né, seu sangue na calcinha e tal. E aí ela, filha, o jeito que a minha mãe lidou, sabe? Que ela ficou feliz, nossa, que legal, tal. E eu fiquei muito contente. Veja como é importante, aqui tem uma pergunta que é assim, quando a chegada da menstruação traumatizou, isso reflete na vida adulta, qual a melhor forma de orientar a menina sobre a menstruação e sexualidade? Então eu estou contando meu exemplo e já falo que é o que seria o ideal. E aí foi muito interessante, porque o olhar da minha mãe com gratificação, né, com a minha mãe com orgulho de mim, nossa, aquilo fez com que eu sentisse a menstruação assim demais, né? Porque a menstruação pra menina, quando ela chega, o sangue, né, gente, a associação do sangue pra criança é machucado, né? O que sangra? Machucado. Então, a minha mãe conseguia, através da forma que ela lidou comigo, fazer com que eu não associasse o sangue ao machucado, fez com que eu internalizasse que aquilo era uma coisa boa, né? Era uma coisa legal. E a minha mãe é psicóloga, isso ajuda bastante. Eu lembro dela sentar e contar pra mim, filha. Claro, né, gente? A forma que nós vamos contar pra criança, a maneira que isso é falado, faz muita diferença. Claro que não dá pra você usar todo um palavreado, uma forma de dizer que a criança não vai alcançar, ela não vai entender. Mas você pode contar que ela ficou mocinha, que agora o corpo dela tá preparado, tá mais preparado para ela viver, quem sabe mais tarde ter um filhinho, que agora não é o momento, mas o corpinho dela ali já tá florescendo para esse universo da fertilidade, né? E a minha mãe me contou bem claramente, eu lembro, vocês, esse sanguinho tá mostrando que você virou mocinha. É muito importante lembrar que nós nos tornamos mocinhas, né? Antes da menstruação acontecer, o corpo ele vai passando por mudanças. Essas mudanças físicas e essas mudanças emocionais também, elas fazem parte de todo o preparo. Vocês veem como a natureza é sábia, né? Que coisa incrível! O nosso corpo ele vai se preparando para que ele possa viver uma reprodução. E não por acaso, hoje as meninas, elas estão o quê? Menstruando muito mais cedo. As meninas menstruam mais cedo. Mas por que isso acontece? Porque cada vez mais as meninas são muito estimuladas, e justamente por serem mais estimuladas, essa menstruação, o corpo, né, vai entendendo que já é momento para que ele viva essa reprodução. Mas obviamente que a gente está falando de uma pré-adolescente que não tem que viver nenhuma reprodução nesse momento. É só o corpinho dela que está preparado, mas que ainda vai amadurecer um bocado. Então é muito importante que a gente conte pra menina que menstruou, olha, que legal, você virou mocinha, então agora o seu corpo está cada vez mais amadurecendo, né? Você vê a mamãe já é mulher. É muito legal esse paralelo pra criança, né? Que tá ali, criança, mocinha, né? Com 12, 13, 14 anos, ela entender que ela é mocinha, que ela tá ingressando nesse mundo, né? Ela tá colocando o pezinho nesse mundo, que não dá ainda pra ela tá inteiramente se entender igualzinha a mamãe. Isso ajuda até para ela entender que a maturidade emocional ainda vai acompanhar. Quando a criança começa a mostrar os primeiros sinais de que esse corpo está se preparando lá, depende, às vezes pode ser com 9, 10, 11 anos, cada criança, né? Cada criança vai apresentar isso de uma maneira. Que a mãe já vá conversando com a criança, né? Se não houver a mãe, que o pai vá conversando com a criança e contando para ela como isso é natural. Quanto mais eu tiro o estigma, né, gente? Quanto mais eu trago a menstruação de um jeito natural, leve, mais isso vai ser levado por toda uma vida. Você vê hoje pessoas que estão com 20, 30, 40 anos, até hoje tem, né, uma vergonha da menstruação, ai, não pode falar, é feio. Quantas pessoas, né, ficam com nojo e dizem e se referem à menstruação com nojo. Eu falo que a pessoa que tem nojo da menstruação, ela não está alcançando o simbólico da menstruação, né? A menstruação, ela é esse marco do nosso ciclo reprodutivo. Quando você tem a primeira menstruação, você está entrando no seu ciclo de reprodução. Olha que lindo. Sua fertilidade está começando, né? Olha que bonito que é isso. E quanto mais você encarar dessa maneira,
mais leve você vai viver, inclusive, a sexualidade. Mas antes disso, tem mais uma pergunta. Olha que interessante, curiosidade em como você enxerga e lida com a menstruação. É como eu tô contando, né? Eu acho que a menstruação tem que ser encarada de um jeito positivo, tem que ser encarada como algo natural, é algo que acontece com a mulher, faz parte dessa fase da mulher e vai acompanhar todo o ciclo reprodutivo da mulher. E quando a criança começa a ir com essas mudanças de corpo, emocionais também, ela começa a mudar um pouquinho o humor, é muito importante que você já faça um kit, você que tem filho pequeno, não esquece, já faz um kitzinho, faz com carinho com a tua filha junto ali, pra ela ter, né, um absorvente, pra ela entender que se acontecer alguma coisa, que pode acontecer, de repente na escolinha, em algum lugar, na casa da amiguinha, ela tem esse kit pra que ela possa usar e não seja traumático, porque muitas vezes quando você não tem essa conversa natural com a tua filha, isso pode acontecer num cenário, né? De repente pode acontecer na escola, no meio de uma aula, numa situação, ela não saiba o que fazer, não saiba com quem falar, não entenda o que esteja acontecendo, e aí sim ela fica traumatizada, e aí já começa a lidar, veja que interessante, já começa a lidar com a sexualidade, né? E com a fertilidade de um jeito negativo. E eu tenho certeza que você não quer isso, né? Em seguida, a gente vai falar de um outro pilar muito importante, uma outra fase muito importante, que é a sexualidade. Quando você pensa sobre a sexualidade, o que vem na sua cabeça? Você já parou para pensar como a sexualidade, o prazer vivenciado por nós, mulheres, muitas vezes, ele tem um monte de preocupações? Primeiro que para a sociedade, essa história da liberdade sexual, né, que nós fomos lutando por isso e nós fomos conquistando, ainda é visto meio com o nariz torto. É ou não é? O homem que sai com um monte de mulher é o pegador, né? O cara que tem pegada, né? É o malandro. Muitas vezes as mulheres se interessam porque parece que tem um sex appeal ali no ar. E a mulher, quando ela sai com muitos parceiros, quando de repente ela não quer, né, ter relacionamento com ninguém, tem uma cobrança muito maior. É muito interessante quando você pega um cara que sai com um monte de mulher, não tá namorando ninguém, tá lá saindo, pegando geral. E uma outra mulher que também não tá namorando, que não tá saindo que tá saindo com várias pessoas, mas não tá namorando com ninguém sério, não tem compromisso sério. Como que a sociedade vê? Como? O pegador. E essa mulher, quem que ela é? Ela é mal falada. Ah, ela é estranha, ela tem algum problema, não sei, se falta algum ponteiro aí, não bate bem, né? Ou então outros palavreados que eu não quero dizer aqui. Vocês percebem como tem um estereótipo em torno disso? O prazer para a mulher, ele ainda é visto de um jeito muito complicado. Inclusive, é muito curioso que assim, parece que a contracepção tem que ser um problema da mulher. A mulher que tem que se... A mulher que não tem que engravidar. A mulher que não tem. Olha que doideira, né? Na altura do campeonato, ainda, a mulher que parece... A mulher que tem que ir ao ginecologista, a mulher que tem que fazer isso, a mulher que tem que se proteger, né? Para não engravidar. Então, o sexo, além de ser visto muitas vezes com culpa, é com preocupação, né? E onde fica o espaço para viver... a fertilidade, para dar autorização para a fertilidade, só depois quando pensar em ser mãe, né? E a fertilização no sentido da feminilidade, no sentido da liberdade, no sentido do direito de poder escolher daquilo que quer fazer, de como quer lidar com a sexualidade. Como que nós mulheres contribuímos para isso também, né? Muitas vezes a gente também, sem perceber, inseridos na cultura, né, numa cultura machista que eu luto tanto, eu quero tanto que a gente lute. Eu não sou daquelas feministas doidas não, tá? Eu sou só uma pessoa que lê, que estuda e que sabe que a nossa sociedade é bem machista ainda. Estamos vencendo muitas coisas, mas ainda temos que vencer mais, porque o machismo não está nos homens, o machismo está em todos nós. E a gente tem que desconstruir tudo isso. E isso é um movimento que nem esse aqui que eu tô fazendo, né? Pra gente se conscientizar, pra gente entender como podemos contribuir. Por exemplo, se você tiver num relacionamento, por que é você que tem que ir ao ginecologista, você mulher que tem que ir ao ginecologista pra
buscar um método de contracepção? Por que você? Por que os dois não fazem esse movimento juntos? Ele também vai no uro dele, né? Porque eu penso que às vezes parece que o homem tem mais uma preocupação no sentido de se ele vai engravidar do que até se ele vai pegar uma doença. A grande maioria. Tem muitas exceções, mas tem uma grande maioria. E a mulher, né? Parece que ela que fica com a preocupação de engravidar. Gente, como assim, né? Isso a gente tem que contribuir, nós como mulheres também, a gente tem que fazer os nossos movimentos no sentido de não alimentar isso. Não, começamos um relacionamento, nós vamos juntos, nós vamos cuidar juntos, nós vamos fazer esse processo juntos, né? Se eu engravidar, nós engravidamos. Eu gosto muito de cuidar disso. Não é a mulher que ficou grávida, o casal engravidou, né? Alguém participou, a não ser que ela tenha feito uma gravidez independente, mas até onde a gente está falando aqui, não. A gente está falando de um casal, de uma relação que acontece. Então, até que ponto essa mulher ela tá sendo respeitada, né? Até para poder viver o prazer. Acho que esse é um ponto muito importante pra gente discutir, porque a sexualidade, no momento ali que essa mulher entende que ela tá preparada para viver a sexualidade, como fica para ela poder viver esse prazer sem estar o tempo inteiro preocupada? Meu Deus, será que... Porque se ela puder, de alguma forma, dividir isso com o parceiro, o prazer vai ficar maior, né? Se eu entender que meu parceiro também se preocupa, se eu entender que a preocupação também é para ele, que ele também tem os riscos dele, penso que isso vai ficar de um jeito muito mais gostoso. Então são pontos para a gente pensar também como a gente pode contribuir. Deixa eu ver as perguntas que tem aqui. Olha que interessante. Por que as mulheres ainda têm tanto preconceito em falar de sexo com o parceiro? Você aí, você tem? Você tem assim preconceito de falar de sexo com o parceiro? Eu tava hoje fazendo o podcast, né, o Coração Peludo, e a gente tava falando sobre traição, né? E é muito interessante que a mulher, ela ainda tem uma dificuldade muito grande de falar sobre a sexualidade com outras mulheres. Algumas conseguem falar com uma amiga ou outra, mas ainda é um tabuzaço, né? É ou não é? Falar da sexualidade, falar sobre prazeres, perguntar sobre isso, às vezes eu acho que fica meio extremo. Ou fala de um jeito muito banalizado, né? Brincando, sempre não. Porque me lembrou até aquela citação de Charlie Chaplin, né? Se você tivesse acreditado nas minhas brincadeiras de dizer verdade, teria ouvido verdades que teimo em dizer brincando. Sei que sempre agi como um palhaço, mas nunca desacreditei na seriedade da plateia que sorria. Quantas vezes a gente fala algumas coisas brincando pelo medo da reação, né? E aí você fica meio assim, será que eu falo de sexualidade? O que será que ela vai pensar? Mas será? Não tem intimidade pra isso? E às vezes você tem uma melhor amiga e você não consegue falar. Você não consegue falar como tá a sua sexualidade com o seu parceiro. Você não consegue falar pro seu parceiro sobre sexualidade. Sobre o que te dá prazer, sobre o que você não gosta. Há uma preocupação, há um medo de repente, será que eu vou ser inadequada? Ou será que eu vou falar alguma coisa que vai prejudicar? Né? Ou às vezes a gente fica tirando um monte de conclusões. Se eu fizer isso, o que será que ele vai achar? O que ela vai pensar? E aí a gente, com esses nossos próprios tabus, a gente vai deixando de descobrir o que a gente gosta com o nosso parceiro, né? Me fez pensar também sobre os tabus que a gente tem sobre masturbação. Você sabe que é um tabu tão grande que tem mulheres que não conseguem nem acessar se elas gostam ou não gostam de fazer a masturbação, porque elas acabam não fazendo, elas acabam não vivendo a masturbação por nem se autorizarem a isso. Porque a masturbação, ela sempre é encarada, sempre não, mas na grande maioria, ela é encarada como algo errado, não pode. Como assim? Que pouca vergonha, sendo que é através dela que você vai conhecer o seu corpo, é através dela que você vai se perceber, é através dela que você vai se compreender, é através dela que você vai vasculhar lugares ali para você se perceber mais, para você se integrar melhor, e então você conseguir comunicar para o teu parceiro, para sua parceira o que você gosta, o que você não gosta. A sexualidade, ela é particular de cada um. Aquilo que dá prazer para uma pessoa não necessariamente é o que dê prazer para você. E você tem todo o direito de compreender isso.
Não é porque a amiga gosta de uma coisa, não é porque você leu em algum lugar uma performance que você tem que fazer daquele jeito, ou que você tem que sentir da outra maneira. Às vezes eu vejo pessoas que ficam mais preocupadas naquilo que elas entenderam como uma receita de como é para fazer e o que não é para fazer, do que aquilo que elas possam encontrar dentro de si, aonde elas se percebam. Então pense o quanto que você está afinado com o teu corpo, porque o corpo fala, né? O corpo ele vai falar através dos sintomas. E quanto mais a gente pudesse tocar, o quanto mais a gente pudesse pegar, o quanto mais a gente pudesse acarinhar, o quanto mais a gente puder gostar de nós mesmos, mais facilmente, com mais tranquilidade, a gente vai viver essa sexualidade, né? Vai entender como funciona meu corpo, como será que ele se comunica comigo, como que é a minha fertilidade. Falar de sexualidade com seu parceiro, até para conversar com ele sobre como que tá a situação dele, né? Às vezes o casal, ele só vai saber que ele é infértil no momento que resolver ter um bebê, né? Na hora que estiver tentando, e aí não tem resposta, e aí não acontece, e aí não sabe, mas eu sou tão saudável, né? A gente olha de fora e fala, mas por quê? Gente, e você ter algum problema ali, um problema, né, que eu tô chamando, você ter aí algum obstáculo para que você consiga engravidar, isso não quer dizer que você esteja errado. Isso quer dizer que você precisa explorar um pouco mais, que você precisa fazer esses exames e para isso conversar com o teu parceiro, parar de jogar a culpa em um, sabe? Ah, não, o problema é dele. Ah, gente, não, porque o problema é dele. Isso vai afastando vocês na sexualidade, né? Às vezes você tá ali o tempo inteiro, o problema não é comigo, é com ele e tal. O problema é quando um de vocês apresenta uma dificuldade, encare isso como um problema do casal e não da pessoa, porque isso vai afastando, inclusive. Aí você fica lá engajado no problema de engravidar e não engravidar, e aí como fica a relação do casal? Como fica a cumplicidade, né? Pra pensar sobre isso. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Como o emocional interfere na fertilidade da mulher? Meu Deus do céu, muito, né? Muito. Tem uns estudos muito interessantes falando que a mulher contemporânea hoje tem um índice de infertilidade muito grande, principalmente pensando na mulher contemporânea, que é uma mulher bastante estressada e é uma mulher que está o tempo inteiro com 1000 afazeres. Ela não presta atenção no quanto o impacto emocional pode interferir na fertilidade dela. Gente, o corpo é sábio, né? Se nós estivermos lá equilibrando 500 mil pratinhos, se a gente estiver fazendo 1 milhão de coisas, como você acha que o nosso corpo vai responder? Porque a mulher contemporânea ela tem a sensação que ela controla tudo, né? Tem uma ruguinha aqui, faço um botox, né? Resolvo, ninguém bate o olho e fala a idade que eu tenho. Sabe aquelas coisas? A gente acha que controla tudo. Só que a gente esquece que o nosso corpo internamente, ele tá acontecendo ali no ritmo dele. E os impactos do nosso estresse, do nosso nervosismo, do quanto a gente não tá percebendo a nossa ansiedade, do quanto a gente não tá observando os nossos sintomas depressivos, tudo isso, vai que nem uma esponja sendo absorvido e dá-lhe impacto na fertilidade. Claro que os fatores genéticos, gente, eles interferem absurdamente, né? Tem fatores hereditários aí, lógico. Mas a gente tem que considerar que o emocional, nossa, ele age demais. Gente, o emocional, ele é como se fosse um piloto. Imagina um avião assim que tá pilotando. Então, o emocional que tá pilotando lá, entendeu? Quanto mais você relaxa, quanto mais você tem uma boa alimentação, quanto mais você cuida das atividades que você escolhe, quanto mais, lembra que eu falei aqui pra vocês tanto de autoestima? Falo tanto pra vocês sobre se tratar com carinho, se poupar, se respeitar. Tem um monte de gente que fica ali em relação abusiva, em trabalho abusivo, se autoabusando, e aí o que acontece? O corpo padece. Não só a fertilidade fica atrapalhada, desorganizada e é prejudicada, como também outras doenças acabam sendo desencadeadas pela somatização. Lógico. Quando você fica mais tranquilo, quando você fica mais em paz, quando você cuida do que você come, quando você escolhe quem está do seu lado, quando você trata com mais carinho a si mesmo, quando você inclui na sua vida atividades que te façam muito bem.
atividades de, por exemplo, exercícios de respiração, meditação, yoga, pilates, caminhadas gostosas. Não tô falando só para você manter aquele físico esbelto. Isso é uma maravilha, né? Isso é muito, muito legal para quem se importa com isso, claro. Mas a gente tem que cuidar da saúde, pro nosso corpo funcionar bem, pra gente ficar em equilíbrio. Senão o que acontece? Se você estiver em desequilíbrio, não tá se alimentando bem, não tá cuidando das atividades que faz, não tá aliviando a sua mente, não tá fazendo carinho em si mesmo, como que você acha que fica o teu corpo? Você acha que o teu corpo tá preparado para ter um bebezinho? Para o seu corpo estar preparado, você tem que cuidar da parte que te cabe, né? Pegar mais leve na tua vida. Senão, tudo fica ali te puxando daqui, puxando de lá, equilibrando um monte de coisa. E aí, a fertilidade, com certeza, acaba sendo prejudicada. Que mais? Ah, essa pergunta é boa. Bom, falei sobre como melhorar a autoestima. E vou dar uma dica aqui para você começar a fazer já. Quer melhorar a sua autoestima? Comece a fazer boas escolhas para você. Começa. Você quer melhorar a autoestima? Você quer melhorar a sua fertilidade? Você quer melhorar a sua forma de ver a vida? Faça boas escolhas para você. Não é à toa que eu tô aqui, ó, com essa live oferecida pela Ferrin para lançar o Gravidez na Minha Hora, @Gravidez na Minha Hora, para você entender o quanto nós podemos planejar a nossa gravidez desde que saibamos de tudo isso e entendendo quais são as possibilidades que hoje temos, a gente pode se poupar bastante, muito. Já contei que eu já fiz, né? Então tá bom. Como fazer para diminuir a ansiedade de ser mãe? Você tem ansiedade de ser mãe? Você tem assim essa ansiedade de não sei se eu quero muito, não sei se é o momento, não tenho parceiro. Ai, mas por onde eu vou? Como que eu faço? Ansiedade, gente, é excesso de futuro. Ansiedade, você sabe que a ansiedade é prima irmã do medo, né? Se você é uma pessoa muito ansiosa, é porque você tem muito medo. Tenta descobrir do que você tem medo. Tem uma coisa que eu acho que a mulher, como ela tem a sensação que ela controla tudo, como eu disse, né? Ruguinha, põe botox, faz isso, passa um creme, vai na academia e malha absurdo, tô controlando meu corpo, tô controlando meu rosto, pinto o cabelo para não aparecer os meus fios brancos, tô controlando tudo, é uma beleza. Só que aqui dentro, o nosso corpo, não tem jeito. Tem tempo, né? Tem o nosso reloginho biológico aí, tem tempo. Então, mais uma razão para você pensar nesse planejamento. Não, cuidado com essa história de que, não, lá pra frente eu vejo. Pode até ser que você tenha sorte, lá pra frente você tente, você tenha óvulos legais, né? E você consiga engravidar. Mas, se você não pensar sobre isso, se você não tiver um planejamento, corre um risco absurdo, você ir jogando pra frente, aí você tá lá com 40 anos, e aí? E se você não tiver? Mas a minha amiga engravidou com 42. Gente, tem. Eu tenho uma paciente que engravidou com 44. Mas não faz parte da maioria e a gente tem aí esse tempo, como eu contei pra vocês, a gente nasce com um monte de óvulo, né? Mas isso, vai perdendo com o tempo. Então, às vezes, no momento que a nossa qualidade ali, né, que a nossa quantidade e qualidade de óvulo tá melhor, não é o nosso momento de engravidar. A gente não tá, sei lá, tá terminando um curso, ainda não tá se relacionando, ou tá no começo da relação, tá terminando de pagar um apartamento, não sabe se a relação vai engatar mesmo, porque tem muita gente que fica desesperada, nem sabe se a relação tá legal ou não, mas ai meu Deus, a minha idade, aí vai lá, tem filho e depois fica com uma dor de cabeça absurda. Então, mais um motivo para você pensar nesse planejamento, tá? Então, calma, que a gente tem live essa semana inteira e a gente vai falar mais especificamente disso. Amanhã a gente vai falar sobre isso, inclusive, sobre poder de escolha. E depois, na quinta-feira, com o Rodrigo Rosa, sobre essas dúvidas técnicas que eu sei que você quer saber. Eu sei que eu desativei os comentários, você tá louco para me perguntar um monte de coisa sobre congelamento de óvulos. Quando, como, por quê? Calma, que na quinta-feira o Rodrigo Rosa vai tirar essas dúvidas, tá? Porque essas dúvidas são técnicas e é ele que tem que tirar. Eu tô aqui para te ajudar a entender todo o panorama emocional desses momentos aí que marcam todo o ciclo de fertilidade da mulher, para você se conscientizar, para você se apropriar, para você ficar cada vez mais dona de si. Sabe quando a gente se torna dona de si mesmo? Quando a gente começa a perceber como funcionamos. Sabe quando a gente domina um jogo? Quando a gente entende as regras. E quando a gente começa a entender quais são as melhores sacadas, como a gente deve se posicionar. E assim somos nós quando nós compreendemos o nosso corpo.
Por isso que eu falo que, já que eu tô falando aqui, principalmente para a maioria mulher, eu falo que uma mulher que compreendeu como ela funciona, uma mulher que domina os seus recursos emocionais, essa mulher conquistou o principal. Ela conquistou o autoconhecimento, o conhecimento sobre ela mesma. E aí ela consegue transitar na vida com muito mais facilidade. Por isso que eu tô falando isso daqui. Por isso que eu tô lembrando você sobre os tabus da nossa fertilidade. Meu Deus, a gente precisa entender sobre isso. Para que a gente consiga se posicionar na vida de uma maneira muito mais certeira. Tá bom? O que mais temos de pergunta aqui? Tava falando sobre a ansiedade de ser mãe e como lidar com esse medo de ser mãe. Gente... É muito curioso que a gente vai entrar aí no assunto maternidade, né? Quando a gente entra no assunto maternidade, que é uma outra fase aí desse ciclo de fertilidade, vem sempre aquela história. Mulher tem que ser mãe. Gente, por favor, até agora, 2020, quem não escutou isso? Imagina, mas eu não falo, eu não cobro isso da minha filha tem 10 anos, eu não falo nada disso. Tudo bem, você pode até não falar, mas o que você já ouviu e o que o mundo transpira isso. Você já viu algumas revistas, você já abriu algumas revistinhas por aí? Eu não vou citar nomes aqui. O que você vê? Seja sincero. O que você vê quando você abre a revista lá? Você só vê artista com filho e artista casado. Fulano tá namorando ciclano. Fulano casou com Beltrano. Ciclano terminou com outro. Teve um filho, 2 filhos, 3 filhos. É ou não é? Então tem uma cobrança gigantesca, direta e indireta. Tem famílias que cobram escancaradamente. Mas e aí? E aí? Vai namorar ninguém? Ó o tempo, hein? Já tá com 28? 25? Com 30? Não namora ninguém? Que problema você tem? Gente, tô preocupada com aquela menina. Olha, mas coitada, olha a idade. Qual o problema dela? Uma menina bonita. Não namora. É ou não é? A pressão. Aí depois você começa a namorar. Nossa, mas já tá namorando faz 2 anos. Vai casar, não? E vai ter filho quando? Quando você acha que você vai ter filho? Você acha que você é eterna? Ó o relógio biológico, hein? Ó lá. E aí parece que é uma corrida maluca. É uma corrida contra o tempo. E aí eu te pergunto, e o desejo? Você pode acessar o seu desejo? Eu te falo como personagem, né, gente? Não passa uma semana que algum seguidor ou uma seguidora me escreve: escuta, Pamela, você não vai ter filho? Mas, Pamela, por que você não tem filho? Aí, algumas pessoas falam assim, mas qual que é o seu problema? Você tem algum problema? Por que você não tem filho? E isso eu penso que é escancarado o reflexo da nossa sociedade. Então, tem a menstruação, tem a sexualidade, e num dado momento a mulher tem que ter filho. Imagina, a mulher... Gente, a nossa sociedade, ela ainda tá assim. E sabe qual é o pior? A gente não conversa sobre isso. A gente não trata esse assunto. A gente não fala. A gente só fala, por exemplo, quando tá grávida, né? Ai, que lindo, tô grávida. Aí fotos no Instagram, Facebook e tal. Quem que fala que tá com dificuldade? Quem que fala que tá em dúvida disso? Poucas. E quando fala, confidencia com alguém. Ai, sei lá, tal. Tem gente que torce o nariz. A pessoa fala que não quer ter filho, o outro fala, tem algum problema. Não é gente boa, não. Não quer ter filho? Não é do bem isso aí, não. Não sei, eu não me relaciono. Não tem filho, esquisito. Deve ter alguma coisa ali, não sei, traumatizada, algum problema, estéril. É ou não é? E é por isso que eu tô conversando aqui com você. Como a gente precisa repensar, como a gente precisa falar, são temas tabus. Gente, falar da fertilidade, conversar sobre. Quando eu comecei o processo do congelamento, eu falei, nossa, esse universo é um universo que eu não tinha a menor noção. Eu não sabia desse mundo. Não tive amiga que falou pra mim que a gente pode discutir isso, um assunto meio velado. E essa hipocrisia social que é absurdo, então só se mostra o ganho. Então, eu pertenço quando eu tenho uma idade X e eu tenho filho. Se eu não tenho, eu não pertenço. Essa sensação de solidão sobre essa situação, essa falta do direito de escolha. Tem quem não queira, quem não queira agora, quem não tenha certeza, quem tenha dúvida. Que espaço que tem de dúvida? Quem que conseguiu viver essa dúvida tranquilamente na família?
A maioria das famílias, ela encara, não, natural é isso, menstruou, viveu sexualidade e num dado momento vai reproduzir. Esse é o normal, esse é o natural. Gente, o normal, o natural. E se isso não brotou na pessoa? O normal, o natural é a gente poder ter a dúvida, é a gente poder questionar, é a gente poder enxergar a possibilidade, a viabilidade, o quanto você está preparado ou não. Quantas pessoas que têm filhos e não estão preparados emocionalmente? Quantas pessoas que têm filhos e não estão preparados, inclusive, financeiramente? Por isso que esse planejamento é muito importante. O congelamento eu acho tão interessante. Por isso que eu falei que quando o Gravidez na Minha Hora me chamou, caramba, acho que bate muito com o que eu penso. Porque a gente poder falar sobre isso, a gente poder pensar, dá um alívio, meu Deus, né? Você congela os seus óvulos, caramba, agora eu posso pensar se eu quero, se eu não quero, se faz sentido. Ah, mas isso é garantia? Não, não é uma garantia. Pode descongelar lá e não ter nenhum óvulo bom, pode ser, sei lá. Pode ser que o óvulo não vingue. Mas a sensação de ter feito um movimento já dá um alívio. E você sabe por que esse alívio? Pela pressão social que é exercida. Como que a gente diminuiria essa pressão social se nós falássemos mais do assunto? Se nós conseguíssemos respeitar o desejo do outro, a dúvida do outro, o tempo do outro. Se a gente parasse de se comparar, se a gente parasse de cobrar. Porque o ser humano cobra. O ser humano é impressionante. Ele se compara e ele cobra quase o tempo inteiro. Fica aí pra gente pensar. Qual outra pergunta aqui? Olha só essa pergunta. Como lidar com o medo de ser mãe? Medo, né? Ai, que absurdo. Como tem medo, né? Ser mãe é a coisa mais linda do mundo, gente. Ser mãe é muito bonito, mas ser mãe é muito difícil também. E as dificuldades? Ninguém fala dificuldade, é feio falar. E quando fala meio que brincando. É importante falar. Senão fica sempre desenhando algo perfeito. E quando a pessoa vive a maternidade, parece que ela não pode falar das dores. Quantas depressões se tem vivendo a maternidade porque a pessoa não se sente no direito de trazer isso à tona na família? Pra amiga. O que minha amiga vai pensar de mim? Meu Deus, se eu disser o que eu estou sentindo. A gente precisa ter o direito de contar o que sente. Não é porque você está passando um perrengue, não é porque você traz isso à tona que você é uma má pessoa, você é um ser humano. E você tem o direito também de vivenciar isso. Falar dos seus medos, falar dos seus receios, falar das suas inseguranças, tá bom? Que mais? Como lidar com os familiares quando há infertilidade no casal? Gente, fala pra mim. Quando você soube de alguém que... Um casal infértil, tá? Não é meio um segredo? Meio segredo, né? Ai, não sei, fulano ali, eu acho que tem dificuldade de engravidar. É um segredo. Sabe o que é um segredo? Porque a pessoa, o casal, ele se sente intimidado, ele se sente envergonhado. Parece que se ele disser aquilo, as pessoas vão olhá-los de forma diferente, as pessoas vão estigmatizá-los, as pessoas vão rotulá-los. E é mentira. A sociedade é muito cruel nesse aspecto. É muito cruel nesse aspecto. Você sempre tem que estar dentro do checklist. Se você não estiver dentro do checklist, meu Deus, tem algum problema. Quantas pessoas seguem as riscas apenas para serem aceitas? E elas nem consultaram o desejo delas. Você vê? Esse é um dos maiores motivos de eu estar aqui falando com você. A gente tem o direito de poder escolher, a gente tem o direito de poder planejar, a gente poder ter o direito de contar sobre aquilo que esteja se passando conosco. Como isso é importante. O que mais? Incrível isso, né? Qual a hora certa para engravidar? Qual a hora certa para engravidar? Você aí. Qual a hora certa para engravidar? Você vai pensar na idade, no tempo? Não tem como a gente fugir. Tem um tempo biológico aqui, né? Ah, Pamela, mas não dá pra passar por cima disso, não. Exatamente por isso que eu tô aqui no Gravidez na Minha Hora, falando com você. Mas será que o tempo do meu corpo casa com o momento que eu tô vivendo? E se agora que é o momento que você... Esse momento aqui é o melhor momento, tá? Você tá aí num relacionamento estável, né? Só que... Agora que você está num relacionamento estável, rolou uma oportunidade de emprego, uma viagem que você vai ter que passar 2 anos fora. E aí? Como faz? Não dá para engravidar agora.
Ou então, agora você acabou de se envolver num projeto do seu trabalho, ou então você está pagando o seu apartamento. Às vezes o tempo biológico não vai bater com o momento que você acredita que seja o momento para você engravidar. E como seria se você planejasse isso? Como seria se você pudesse planejar? Já começa a pensar sobre isso aí em algum lugar da tua cabecinha. Quais os prós e contras de adiar a maternidade? Eu penso que o adiar a maternidade tenha o risco de você claramente ter cada vez menos e menor a sua quantidade, a sua qualidade de óvulos. E aí quando você adia você não fez congelamento, você vai adiando, aí você chega lá com, sei lá, com seus 38, 39 anos, no momento que a gente está vivendo agora, e fala, bom, agora eu vou engravidar. Você é super saudável, você se exercita, você come bem, você olha pra si, tem uma imunidade super ok, tô ali, não pinta. E aí você não consegue. E aí você vai fazer o seu antimileriano, que é esse exame pra você ver a quantidade de óvulos que você tem, como tá a sua situação, e você vê que é baixíssimo. E aí? E aí é super complicado, você tem que recorrer a tratamentos e nem sempre funcionam e nem sempre dá mais tempo pra você fazer. Esse é um risco de adiar a maternidade para mais tarde, tá? Agora, claro, se você tá ali com tô com meus 28 anos, 30 anos, quero engravidar agora e você tem uma boa quantidade de óvulos e você tá ali super ok, teu parceiro também, maravilha, se cabe na tua vida, ótimo. Mas eu falo principalmente para essa mulher contemporânea, para essa mulher moderna, que tá ali, quando ela tá atingindo a sua estabilidade financeira, a sua estabilidade emocional, ela tá normalmente por onde? Pelos 35, 36 anos, não é? 30 e poucos ali, acho que vai dos seus 33 aí, entre os seus 36 anos, que atualmente tem sido o momento que as mulheres estão mais procurando viver a gravidez e inclusive engravidando. Pamela, mas dá pra engravidar. Gente, cada caso é um caso, mas a gente não pode negar aí, de acordo com os estudos, o quanto esses óvulos vão sendo perdidos conforme esse envelhecimento natural, cronológico da mulher, tá? Bom, aí a gente vai entrar, aqui já tem uma perguntinha sobre a menopausa, aí a gente vai entrar no último ali, na última fase do ciclo de fertilidade da mulher, chamado menopausa. Quando você pensa em menopausa, o que vem na tua cabeça? Seja sincero. Pensa. Eu, quando penso em menopausa, eu penso em calor. Eu penso em uma pessoa com calor, uma pessoa mais velha com calor, com uma sensação ruim. Essa é a verdade, é como eu penso. Como a menopausa é tratada? Como é falada? O quanto as pessoas conversam sobre isso? Você consegue associar menopausa com sensualidade? Quando eu falo menopausa, vem uma ideia de sex appeal pra você? Vem uma ideia de sensualidade? Não, né? Porque as pessoas confundem muito a menopausa com o não existir da feminilidade. O não existir, o extinguir da sexualidade, o que é um engano. Tem nada a ver. Gente, a menopausa é o fim do ciclo reprodutivo da mulher. Não é o fim da mulher. Tem muita lenha para queimar, tá? Não tem mais óvulo ali para reproduzir. Legal. Mas tem muita lenha para queimar. Eu já conheci pessoas que, inclusive, passaram pela menopausa e me disseram, nossa, fiquei aliviada, não menstruei mais, consegui viver minha sexualidade muito melhor. E quando você vê as pessoas falando sobre isso? Quem fala sobre isso? Quem associa a menopausa com essa mulher podendo viver a sexualidade? Pamela, mas tem sintomas da menopausa que são muito ruins. Gente, os sintomas da menopausa, se você menstruar e você não usar MOD, se você menstruar e você tiver uma cólica e você não se medicar, vai ser muito ruim. Se você viver a menopausa e se você sentir todos os sintomas que acontecem ali, ou alguns deles, e você não procurar cuidar disso, não procurar um médico para te acompanhar, para você poder viver esse período da melhor forma possível, também vai ser muito ruim.
Então vai depender de você, do quanto você vai viver essa situação de um jeito positivo para poder viver a sua sexualidade sim, a sua feminilidade sim. Você pode viver a menopausa e viver sim a sua sexualidade. Poder ter momentos deliciosos com o seu parceiro ou com outros parceiros que você quiser. Então não olhe isso como um bicho de 7 cabeças. Ai meu Deus, cheguei na menopausa, acabou minha vida. Não, menopausa vai terminar o seu ciclo reprodutivo. Mas você vai poder, vamos falar português, claro, você vai poder transar muito, você vai poder viver a sua sensualidade, a sua sexualidade, você vai poder viver a sua mulher com maturidade. Eu vi uma pergunta ali, que até não foi selecionada aqui, mas que me tocou muito. A pessoa dizia o seguinte: meu Deus, eu tô com menopausa precoce. A pessoa escreveu pra mim: eu tô com menopausa precoce, mas eu quero muito ter um filho. Gente, tem tantas formas de você ter um filho. Talvez não seja da tradicional. Talvez não seja como a sua mãe teve, talvez não seja como a amiga teve, mas se você quiser viver essa maternidade, se você quiser ser mãe, você põe na tua cabeça uma coisa. Tem até uma pessoa que tá assistindo aqui que escutou isso de mim, que fez um tratamento oncológico e que o médico disse que seria muito difícil pelas medicações e tudo mais, nem sei se é definitivo, mas foi como ela trouxe pra mim, e eu disse pra ela: querida, tenha certeza no seu coração, um filho para ser seu filho, ele não precisa necessariamente vir da sua barriga. Você põe isso na tua cabeça, tá? Tenha certeza. Sem contar nas tantas alternativas que tem aí, que depois na quinta-feira o doutor Rodrigo Rosa vai estar aqui às 19 horas também para contar pra gente sobre um monte de coisa, inclusive tirar essa dúvida, quais seriam as alternativas para você viver a maternidade, se você já deu essa passadinha no tempo e se a menopausa tá chegando ou já chegou para você, tá? Que eu não sou a pessoa mais indicada. Eu sou a pessoa aqui para te estimular, tá? E dizer para você que a feminilidade, a sua sexualidade, ela tá aqui dentro de você. Que a gente possa se permitir, que a gente possa viver com liberdade, que a gente possa dar asas a essa mulher que existe aqui dentro, que a gente possa se empoderar, se perceber, que a gente pense sobre esses pilares que eu contei aqui para vocês, cada um deles, desde a menstruação, a sexualidade, a maternidade, a menopausa, que a gente pare com as nossas vergonhas. Vergonha do quê? Vergonha de ser mulher? Vergonha de viver o nosso ciclo de reprodução? Gente, que lindo! Que lindo! A gente, mesmo que a gente não tenha gerado uma vida, mesmo que não tenha gerado, olha que lindo que é ser mulher, essa possibilidade. Trate com carinho a sua sexualidade, respeite a sua sexualidade, não se intimide com ela, não tenha vergonhas, não sobrecarregue tudo isso. Se você tem o desejo de viver essa gravidez, mas ainda tá confuso o momento, você não sabe quantas vezes você não tem parceiro, você queria muito, para de ficar desesperada no Tinder, nos aplicativos, procurando alguém para se relacionar só para ser mãe por causa da tua idade. Você faz isso? Aqui só pra mim. Você faz? Faça isso não. Faz isso não. Por isso que quando o Gravidez na Minha Hora me procurou para conversar, eu achei tão importante, né, pensar nessa alternativa da gente poder congelar os nossos óvulos e esperar o momento que nós entendemos como ideal. Parar de, pelo amor de Deus, ficar correndo contra o tempo, desesperada ali, querendo procurar alguém para viver a maternidade, seja lá quem for. Quanta gente que tá ali furando camisinha, você conhece alguém assim? Furando camisinha, gente. Indo ali no banheiro, furando camisinha, pra ter relação com qualquer pessoa, com um cara que tá enrolado ali, só pra engravidar. Ah, mas pelo menos eu vou engravidar, pelo menos eu não vou passar dessa vida sem engravidar. Você precisa disso? Tem tantas outras alternativas que você possa fazer pra viver isso de uma maneira legítima, de uma maneira justa, porque depois quem padece é a criança, né? Criança que vai chegar nesse mundo e que tá num cenário super atrapalhado, super conturbado, né, com um pai que não queria, que não desejava, que nunca quis, que nem sabia disso, que se sentiu traído, enganado. Pra quê? De verdade, isso não é difícil não, hein? Tem cada caso aqui que a gente precisaria de uma live inteira só pra conversar sobre isso. Não. A minha intenção principal nessa semana de fertilidade, com essas lives aqui com vocês, é que vocês se conscientizem do corpo, dos nossos tabus, que a gente cada vez mais se empodere, que a gente cada vez mais se respeite, que a gente trabalhe a nossa autoestima,
Que a gente trate o nosso corpo. Tem gente que menstrua e briga com a menstruação. Ai, que nojo. Você faz isso? Não adianta falar que não faz, que eu sei que você faz às vezes. Não tenha nojo de você. É o seu ciclo reprodutivo acontecendo. É o teu corpo te contando que ele se preparou. E você não vai tratar com carinho, você não vai respeitar, você não vai honrar. É o sagrado feminino. A gente tem que amar o nosso feminino. Quanto mais a gente puder falar desses assuntos, quanto mais a gente puder trocar sobre isso, quanto mais a gente puder vencer esses tabus, quanto mais a gente falar sobre menstruação com os filhos, falar com os amigos, falar sobre sexualidade, falar sobre contracepção, falar sobre as doenças possíveis, conversar no relacionamento sobre a sexualidade, se tá legal, se não tá, quando vai viver a maternidade, se não vai, como vai ser, o que gosta, o que não gosta. Isso é tão importante, isso amplia, isso aproxima, isso torna o casal mais cúmplice, isso torna as suas relações mais verdadeiras. De repente sua amiga tá passando um perrengue absurdo, mas ela não fala, você não fala. Para de só mostrar o que é bonito. Trazer também aquilo que é considerado que não seja tão bonito assim, um pouco mais à tona. Que as pessoas possam falar das dificuldades delas sem medo de não pertencerem, sem medo de não fazerem parte, sem medo de serem excluídas, sem medo de não terem um lugar. Que as pessoas parem de estigmatizar umas outras só porque aquela pessoa não pensa igual a ela. Para de achar que todo mundo tem que pensar como você e que felicidade é ter um parceiro e engravidar. Gente, que conceito é esse? Se pra você felicidade é casar, ter um parceiro e engravidar, que bacana, é isso que tem na maioria das revistas, inclusive. Mas pra muitas pessoas não. Como a sociedade tem dificuldade de dar espaço, por exemplo, para a mulher que quer investir mais na carreira dela nesse momento e ela quer deixar a maternidade para mais tarde. Como seria você poder planejar essa gravidez? Como seria você poder deixar ali para um momento que você esteja mais preparada, para um momento que você entenda que faça mais sentido? Por isso que eu estou aqui com Gravidez na Minha Hora. Por isso que eu estou aqui com essa semana para a gente falar sobre todos esses assuntos tão pertinentes e importantes para a conscientização, para o fortalecimento do seu feminino. Para você entender quais são as possibilidades que você pode ter, o que você pode fazer para você, para conseguir se posicionar no mundo de uma maneira mais saudável, com menos pressão. Chega! Nós, mulheres, a gente tá de saco na lua, vamos falar palavrão aqui, a gente tá cansada de ser tão cobrada por si mesma, inclusive, e pelo mundo, pela sociedade, que tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo para pertencer, para ser feliz, para ser aceito. Aceite a sua amiga que não casou, que não tá com alguém nesse momento, que quer pegar geral, ou então que quer engravidar daqui 3 anos. Aceite. Aceite a que não quer engravidar. Aceite a que quer engravidar mais cedo. Que casou. Ai, meu Deus, ela casou com ele, ela já engravidou. Aceite, deixa as pessoas, cada um com o seu tempo, cada um do seu jeito. Bom, meus queridos do coração, essa live, a live de amanhã que vai ser, te espero, tá? 19 horas da manhã, sobre o poder da escolha, é um oferecimento da Ferring, tá? A Ferring Farmacêutica, que tá oferecendo esse lançamento dessa campanha maravilhosa, Gravidez na Minha Hora. Eu quero que vocês confiram os canais do Gravidez na Minha Hora, @Gravidez na Minha Hora, no Facebook Gravidez na Minha Hora e também gravideznaminhahora.com.br para vocês entenderem tudo e mais um pouco do que eu falei aqui, tá? E durante essa semana a gente vai passar por várias informações, vários temas aí. Hoje eu falei sobre os tabus, né? Os tabus da fertilidade feminina e foi assim um prazer. Eu tô aqui de corpo e alma, vivendo isso na pele, fiz o congelamento de óvulos há um tempo, vivo essa cobrança social direto, né? O tempo inteiro o pessoal olha pra mim e fala, ai, bem sucedida, casada, o cara te ama, você ama ele tanto tempo, que você não tem filho, como assim, tal, como se isso fosse um problema, né? Eu falo, pode ser um problema meu, né? Por quê? Porque as pessoas elas querem tirar juízo, então eu tô justamente aqui para isso, pra gente poder falar desses tabus da fertilidade com mais liberdade, com mais direito e pra gente se fortalecer, tá bom? Então, muito obrigada
toda a turma maravilhosa desse projeto Gravidez na Minha Hora. Confiram aí, obrigada pelo carinho. E amanhã nós estaremos juntas, às 19 horas, falando sobre poder de escolha. E na quinta-feira, a gente vai estar com o Dr. Rodrigo Rosa falando sobre congelamento de óvulos e também preservação da fertilidade. Muito obrigada por essa live. Um beijo no coração de vocês. Se vocês quiserem conhecer mais, é só entrar lá, Gravidez na Minha Hora, que vocês vão ter todas as informações. Beijo!